Eu falei que a gente ia terminar esse book haul e acabou. Tá tudo certo. Book haul do mês de junho e julho, parte 2, e segue o baile. Book haul do mês de junho e julho, parte 2, e segue o baile com o resto dos livros que eu não mostrei na primeira parte do book haul, tá? Então vamos lá, galera. A gente estava falando dos livros que chegaram de editora e etc. Antes da gente falar dos livros de editora, vou falar de mais 2 livros que chegaram aqui no bimestre, a pedido de escritores, certo? Na verdade, 3 aqui. Ok. Então recebemos aqui, em primeiro lugar, da Todavia, A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara. A Mariana Salomão Carrara que publicou 2 romances pela editora Nós e 1 romance pela Todavia, se eu não me engano, né? Aquele é Sempre na Hora de Nossa Morte, Amém. Se Deus me chamar, não vou, pela Nós. E aquele da Todavia que ganhou o prêmio São Paulo de Literatura, né? Não Fosse as Sílabas do Sábado. Eu e a Mariana, a gente participou juntos daquela coletânea de contos do Conselho das Letras. Conheci ela lá, não conheci ela pessoalmente ainda. Ela mandou autografado, muito queridinha, né? É sempre legal ver isso, assim, bela capa, inclusive. Tá? Mandou aqui A Árvore Mais Sozinha do Mundo, o novo romance dela. Aqui diz aqui, na 4ª capa, nesse romance arrebatador, Mariana Salomão Carrara, vencedora do Prêmio São Paulo de Literatura 2023, se reafirma como uma das escritoras mais talentosas da novíssima literatura brasileira. Romance arrebatador aqui. Subindo assim, né? Cara, um dia eu vou fazer um vídeo sobre todos esses clichês de release, assim, cara. Todos eles vão estar no mesmo vídeo. O centro da trama de A Árvore Mais Sozinha do Mundo é ocupado por Gerlinda e Carlos, casal que vive com os filhos em uma pequena roça no sul do Brasil e se dedica ao cultivo do tabaco. Na dura época da colheita, a mãe de Gerlinda é chamada para ajudar nos trabalhos e sua chegada transforma os já desgastados contornos da rotina familiar. Tá? Então esse aqui é o mote. Dias após dias enfrentam as oscilações da natureza, guichando venenos e adubando as vergas para que as folhas cresçam e atinjam a qualidade ideal. Na angústia da espera, em meio às investidas das poderosas empresas que dominam o mercado fumicultor, ainda é preciso decifrar os códigos da infância e da adolescência e aprender a complexa linguagem do amor. Alice, a filha mais velha, deseja participar do tradicional concurso de beleza Musa do Sol e sua resistência ao trabalho inflama a difícil relação com a mãe. Maria é a irmã do meio e a única que frequenta a escola, porém vive em um mundo à parte, farto de informações pouco importantes para a vida rural. E Pedrinho, com seus quase 3 anos, ainda não conseguiu falar, mas já participa da rotina nas plantações entre densas nuvens de agrotóxico que em tudo se infiltra. Quando chega a época da colheita, os dias se transformam e a família recebe a ajuda da mãe de Gerlinda, Elvira, que mesmo com seus estímulos e sua peculiar ternura parece incapaz de emendar a casa tomada por silêncios incômodos e perdas iminentes. Tá? Então esse aqui é a história aqui, o sinopse do romance novo da Mariana Salomão Carrara, A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Então obrigado aí para Mariana e para Todavia que mandaram este livro para mim. Recebi aqui também, a pedido do autor, via editora também, o livro novo do Felipe Franco Munhoz, meu grande camarada Felipe Munhoz. Tem a apresentação do José Luiz Peixoto, tá? E tem aqui uma aspas da Aurora Bernardini, tá? Então, pouca coisa não é. O Felipe, cara, assim, eu vou ser sincero aqui, vou falar que eu já não entendo mais o que o Felipe escreve, cara. Eu já não me alcança mais, assim. Eu sou muito burro para ler os livros do Felipe. Então ele fala aqui, a Aurora fala aqui, ó, Dissoluções, novo livro de Felipe Franco Munhoz é feito de quadros / poemas projetados. Tá vendo? Assim, tipo, porra, cara. Você nem sabe o que é um poema projetado, irmão. Como é que você vai entender o livro? Ao som de composições musicais, pô, fudeu. Que vão de Johann Sebastian Bach a Sofia Gubaidulina. Porra, fudeu, cara. Fudeu, tô fudido. E a luz de velas e eclipses que se alternam até o blackout final, sobre a cenografia das páginas, sobre uma tela translúcida e nas vozes de uma série de personagens reais. Alma, Júlia, suposto Mefistófeles, Sócrates e de personagens virtuais, fantasmas, reverberações, o coro de falsários. Personagens esse, somos tudo que temos, que vivem grandes e pequenos mitos do passado e do futuro, em deslocamentos espaço-temporais, de São Paulo a Nova York, e um presente cheio de presságios, delírios, espasmos, desertos, avessos, cortinas iconográficas, crenças blasfemas, ruídos brancos, reunidos em lúcida energia poética, primeva e terminal, capaz de dissolver os contrastes nas e apesar das dissonâncias. Meu irmão, eu não entendi nem o que a Aurora escreveu sobre o livro do Felipe, cara. Como é que eu vou entender o livro do Felipe? Olha aqui. Olha aqui.
Olha aqui, meu irmão. Olha aqui. Blackout. Tô torcendo pro Felipe Franco Munhoz poder entrar nessa onda aí. Vi que o Itamar Vieira Júnior entrou na onda de escrever livro infantil. Tô torcendo pro Felipe Munhoz escrever um livro infantil também pra poder ler, cara. Porque, assim, eu ainda não cheguei na idade de ler esses livros ainda, tá? O Felipe é, sei lá, 8 anos mais novo do que eu. Não, ele é só 4 anos. Nossa, eu achei que ele era tão mais novo assim. Mas enfim, é difícil pra mim, Felipe. Realmente é muito difícil. Eu tento, meu irmão. Eu tento. Mas eu resenhei, eu entrevistei o Felipe, né? Os 2 primeiros livros do Felipe, eu, tipo, meio que deu pra fingir que entendeu, assim. Eu entrevistei ele, fiz resenha e tudo mais. Lembra disso? Deu certo. Agora, Lanternas ao Nirvana, os poemas dele já achei meio complicado. Né? E a apresentação aqui do José Luiz Peixoto, acho que aqui tem uma explicação talvez um pouco mais poética. Mas ainda, não sei se vou conseguir ler. Tá? Então desculpa aí, Felipe, cara. Eu não sei quem que você pensa que é o seu leitor ideal, cara, mas claramente não sou eu, bicho. Eu não consigo, não abarco o seu intelecto, meu irmão. E por último, mas não menos importante, recebemos aqui diretamente da Tuskets o romance Amanhã Tardará, do Pedro Jucá. O Pedro Jucá, que se eu não me engano, acho que é daqui de Curitiba, mora aqui em Curitiba. Ele é cearense, mas ele mora em Curitiba, com seus 3 gatos. Okay. Ele é procurador aqui do estado. Pedro também mandou autografado. Mandaram um adesivo da Tuskets aqui. Mandou autografado. E ele me mandou uma cartinha, cara. Olha, com um papelzinho colado e tudo mais. Que eu achei muito bonitinho. E não é nada que não possa ser publicizado, mas eu achei engraçadinho o jeito como ele falou. Assim. Ele falou: Caro Yuri, é uma maneira estranha de começar essa cartinha, mas confesso que tenho um pouco de medo de ti, tá certo? O que também é uma forma torta de dizer que tu é muito engraçado, tá certo também? O que também é um jeito bizarro de dizer que teu trabalho é foda. Puxa vida. Aí, obrigado, fiquei lisonjeado. Dia desses li O Lago, meu primeiro Kawabata, e meio siderado saí à procura de resenhas pela internet. Adivinha só de quem foi praticamente a única que eu achei? E poxa, ainda é boa pra caramba. É com humildade que faço Amanhã Tardará, meu primeiro romance, chegar até você. Por favor, não o odeie, e se odiar, não o destroce publicamente, mas se quiser pode. Com carinho, Pedro. Pedro, livrado é ingovernável, cara. Ninguém diz a gente o que fazer, cara. Tô brincando. Imagina, né? Cara, obrigado por mandar o romance, enfim. Eu acho engraçado assim, essa impressão assim, que a gente tem, né, cara? A gente é feroz, a gente é cuzão e não sei o que, né? Enfim, né? Tô namorando, né? Minha namorada é do time aí que achava que eu era antipático, né? Que me conhecia da internet. Assim, pensei, nossa, o cara vai ser antipático, né? Aí, ó. Vestida pro time, cara. Tá aqui, ó. Debaixo do meu teto. Quando ela vem pra cá. Mas em todo caso, né? A gente passa essa impressão. Deixa eu digitar meu cabelinho aqui. A gente passa essa impressão. Né? A gente tem uma fama. Né? A gente tem uma fama. E eu acho muito legal, assim, cara, porque assim. Se tem uma coisa que a gente não pode. Assim, agora falando sem humildade mesmo. Se tem uma coisa que a gente não pode ignorar no cenário literário brasileiro, é o Livrada. Cara, você pode não gostar, cara, mas que a gente tá aqui há muito tempo, a gente tá. A gente tá. E às vezes a gente incomoda mesmo. Às vezes, assim, não sempre. Às vezes a gente dá uma incomodada. A gente é tipo uma pedra no rim de 4 milímetros. Pô, às vezes dói. Né? Mas é isso, assim. Esse é o Livrada. Livrada. A pedra no rim do mundo da literatura. Falando do Pedro Jucá aqui, vamos falar sobre o romance dele. Então ele tem aqui... Aliás, a Tuskets aparentemente mudou o projetinho deles, né? Agora eles estão botando capas não padronizadas, né? Porque antigamente a Tuskets eles vinha com a mesma capa, né, para todos eles. Inclusive acho que mudaram o tamanho do livro, se eu não me engano. Não estou sem nenhum outro livro da Tuskets aqui por perto para saber. Amanhã Tardará, a estreia do autor Pedro Jucá no gênero, é um romance de formação sobre as nuances e complexidades das relações familiares, da potência inesgotável do trauma e, acima de tudo, das inapagáveis marcas da infância sobre a concepção do desejo, da sexualidade e da própria passagem do tempo. Que nuance, meu irmão, tô inventando palavras. Com o pai à iminência da morte, é para sua casa de infância que Marcelo se vê obrigado a retornar. Trajeto árduo que, como numa peregrinação, precisa terminar a pé. Quando chega à fria e remota Ourives, no entanto, ele descobre que a sua vila natal é tão pouco convidativa quanto sua história familiar pregressa. Inês, sua irmã, o recebe com gestos de violência e de medo, forçando-o a navegar pelo contrafluxo da memória na tentativa de revisitar as razões que levavam
levaram ao rompimento da sua relação. Pô, então, um desses clássicos livros aí de retorno à casa diante da morte do pai, aí como exemplo tem o grande, um rio chamado Tem uma Casa Chamada Terra, do Miyakoto, que é incrível. Blurbs de Fabiane Sex e Giovanna Vieira, e é isso. O Pedro é pós-graduado em escrita criativa pela Universidade de Fortaleza, pós-graduando em psicanálise, arte e literatura pelo Instituto SP. Né? Já foi contemplado com os prêmios, como prêmio Ideal, Clube de Leitura, prêmio Off Flip e prêmio de literatura Unifor. Então, maravilha. Lígia Fagundes Teles, Machado, Tércia Montenegro, Tércia Campos e Ângela Gutierrez, expoentes da literatura cearense. Posteriormente conheceu Milton Ratum, Milan Kundera, Felipe Hoff e Helena Ferrante, que para ele incorpora a prosa em sua forma ideal e definitiva. Esse é o primeiro romance. Então, maravilha, Pedro. Parabéns aí pelo primeiro romance. Sucesso nele. E é nóis. Vamos lá, então. Livros que a gente recebeu da Companhia das Letras. Tá? Recebemos bastante coisa da Companhia das Letras. Vamos falar de todos eles agora para vocês. Recebemos aqui, que não está aqui mais. Recebemos da Companhia das Letras um romance russo do Emmanuel Carreri, livro que a gente já leu, já resenhou aqui. Tá? Isso aqui é uma reimpressão, uma nova edição, né, do livro, estava esgotado já fazia algum tempo. Reimprimiram. Gosto quando a Companhia das Letras lança livro novo, mas gosto principalmente quando eles reimprimem coisas boas assim, que estavam assim escanteadas no catálogo. Né? De tempos em tempos isso acontece e é sempre muito foda. Né? Você viu que agora eles reimprimiram aquele do Gurevitch, naquele... Como é que é o nome? Ele tem um título grande, né? Gostaríamos de informar que amanhã seremos mortos junto com as nossas famílias, né? Que é sobre lá o negócio de Ruanda, enfim. Porra, esse livro tava, dificílimo de encontrar, cara. Botaram de volta aí. Sempre lembro do livro que o Rodrigo Casarim gosta pra caramba, que é aquele Entre os Búfalos, entre os Vândalos, que é sobre os hooligans lá da Inglaterra e tal. Então, assim, volta e meia eles estão botando esses livros de volta na rua. Esse aqui foi mais um deles, então fiquei super feliz que isso aconteceu. Tá? Então, massa demais. Falei de livros que foram enviados por autores, mas esqueci de falar de um aqui que a Companhia das Letras mandou também, que é o Sobre Literatura e História como a Ficção Constrói a Experiência, do Júlio Pimentel Filho. Tá? O Júlio Pimentel parece que acompanha aí o Livrada. Quem intermediou aí esse envio aí foi a Josélia Aguiar, né, que é a eterna curadora aí da grande Flip, que mudou a cara da Flip para sempre, biógrafa do Jorge Amado e tudo mais, que deu aí pra gente os passos pra gente fazer o nosso projeto de leitura do Jorge Amado. E aí ele falou com a Josélia falou comigo, e aí conseguimos fazer o envio desse livro aqui, junto da editora, então fiquei muito feliz aí por ter recebido isso. Já vi algumas leituras sobre esse livro, né, que é um livro de não ficção, um livro de crítica literária. Parece que é um trabalho muito, muito sério, muito sólido e de uma grande parte da vida aí do Júlio Pimentel para fazer esse livro. Então eu só não peguei ele ainda por uma questão contingencial, porque eu estou bem afim de ler ele e pretendo ler, acho que talvez ainda esse mês ou mês que vem, não tardar mais do que isso para ler, tá? Até porque eu gosto bastante dessas coisas. Li também quando saiu lá o livro da Leila Perrone Moisés, lá aquele da literatura contemporânea, né? Também super interessante o livro. E aqui a gente tem mais alguns outros textos sobre isso. Então diz aqui a orelha: Júlio Pimentel Pinto oferece nesse livro uma resposta sensível e inteligente à pergunta como ler um historiador a literatura. Mediante uma escrita prazerosa, ele nos convida a indagar sobre os caminhos possíveis de serem traçados entre os protocolos discursivos da história e as formas especulativas da ficção, sinalizando não apenas a permeabilidade de seus limites, mas, sobretudo, a distinção que as legitima enquanto práticas e saberes. De fato, as reflexões de teóricos da história que exploram as afinidades com a literatura sem renunciar à especificidade do ofício do historiador, Ginsburg, Koselleck, Rancière, J.G. Huberman, entre outros, pautam as leituras de um conjunto de autores latino-americanos que põem em evidência as instâncias que tornam possível o trânsito entre as estruturas narrativas da história e as da ficção. Assim, a leitura de um conto de Julio Cortázar, em diálogo com as ideias de Poe, aponta o método indiciário como estratégia de indagação compartilhada entre o fazer do historiador e do escritor. A análise dos jogos de enunciação entre a ficção e a autobiografia, em Os Diários de Emílio Renzi, de Ricardo Piglia, destaca o distanciamento como condição necessária para a apreensão, ainda que incompleta,
do sentido da experiência. Uma detalhada aproximação dos romances de Milton Raton ressalta o protagonismo da memória na representação da temporalidade vivida, e uma aguçada visita à narrativa de Juan Carlos Onetti propõe a potência especulativa da ficção como possibilidade de redenção do passado. Estes poucos exemplos permitem sinalizar a sutileza das passagens que as leituras de Pimentel Pinto traçam entre história e ficção. Por certo, se de transitar entre formas discursivas se trata, as abordagens críticas dos textos híbridos de Borges não estão ausentes e coexistem com as leituras não menos perspicazes de produções literárias do século XXI. É valioso o fato de que esse livro desdobrar uma biblioteca que incorpora o Brasil e a América Latina com a pertinência sem alardes, salvando de vez as distâncias linguísticas e culturais, mas o maior acerto reside na expansão ensaística que assume o autor para esse exercício crítico, intervindo com lucidez e elegância nos debates teóricos sem perder de vista a complexidade dos temas e menos ainda a singularidade expressiva das poéticas. Um livro delicado no seu gesto de indagação e, sobretudo, atento ao prazer do leitor. Quem assina essa orelha é a Ana Cecília Olmos, e caralho, talvez seja a melhor orelha de livro que eu já tenha lido na minha vida. Isso aqui é muito bem escrito, galera. Vocês estão ligados nesse texto, cara? Cara, eu falo disso de tempos em tempos, porque a gente sempre lê e a gente vê esses clichês de orelha e de sinopse, etc. Meu irmão, olha a elegância e a capacidade de concisão e pertinência desse texto de orelha. Bicho, eu posso virar só resenhas de orelha. Esse aqui vai ser minha orelha favorita. Esse aqui, cara, bicho, não conheço. Ana Cecília Holmes, não conheço você. Já te considero pra caramba. Parabéns pela sua orelha. Puta merda, que orelha foda. Vem escrever uma orelha pra mim, Ana Cecília Holmes, por favor, cara. Que foda, cara. Nossa. Dá até um... Não é foda isso, cara? Assim, você lê um texto desse de apresentação, o cara fala assim, porra, tá aí. Olha que parada maneira, cara. Olha como é que ela consegue deixar você instigado, ao mesmo tempo propõe chaves de leitura, ressalta a delicadeza, a pertinência. Cara, tudo perfeito, assim. Pô, achei foda. Sem palavras aí pra essa orelha. Então, pô, obrigado aí pro Júlio, que mandou o livro. Obrigado pra Josélia, que fez a ponte aí, cara. Fiquei muito feliz de receber esse livro. Fiquei muito feliz de ser assistido por pessoas, pô, claramente tão interessantes, que escrevem propostas aí muito legais. E vamos ler, sim. Tá? Vamos ler muito em breve, que eu estou bem a fim de conhecer as ideias do Júlio a respeito da literatura. Falando do Carré, né, desses livros que a companhia Volta e Meia joga de volta aí pra gente, cara, chegou de volta aqui os 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, do Humberto Eco. O livro, assim, meu irmão, se você é leitor e você nunca leu esse livro, você, a essa altura do campeonato, já está meio que correndo atrás do próprio rabo. Você tem que ler, cara, se você tiver que ler pelo menos um livro que explica alguma coisa de literatura, esse aqui é teu livro, cara. Esse aqui é teu livro. Esse livro aqui é facinho de ler, galera. É facinho. É delicioso. Meu irmão, Humberto Eco é um cara gentil, explica tudo direitinho. O cara é demais, bicho. O cara é demais, tá? Então aqui, eu li esse livro aqui, puta, sei lá, 2011, 2010, faz muito, muito tempo. Pô, ansioso para lê-lo de novo, né? Até porque não é um livro grande, é um livro curtinho, tem aí 160 páginas, tá? Bom demais. Vamos ler, vamos sim, tá bom? 6 Passeios pelo Bosque da Ficção. Uma porrada do Humberto Eco aí para vocês. Recebi aqui da Penguin Companhia o Júlio César do Shakespeare, tá? Isso aqui é tradução e notas do José Francisco Botelho, que pelo que eu colhi aí de opiniões, parece que é um excelente tradutor, parece que o cara é bom. Não conheço muito o trabalho dele, tem o prefácio do Harold Bloom. E o Júlio César é uma das tragédias aí mais conhecidas aí, né, do Shakespeare, né, cara, talvez junto aí com Hamlet, com Otelo, enfim, Romeu e Julieta. E é justamente, né, a história ali do Júlio César sendo morto e tal. É daqui que vem a parada do Até Tu, Brutus, né, porque assim, ninguém... não tem essa parada de que aparentemente ninguém falou, né, o Júlio César não falou Até Tu, Brutus. Mas aqui na peça ficou eternizado e aí, então, matam lá o Júlio César, depois tem que saber o que eles vão fazer a respeito, né, e agora? E agora que matamos o César, o que a gente faz? Né? E aqui se desenrola o drama da peça, né? Então talvez esse aqui seja o Shakespeare que eu vou ler para o meu desafio livrada. Estou pensando, acho que vai ser esse mesmo. Parece interessante ler ela nessa tradução assim, em versos e tudo mais. Então parece uma boa ideia. Não sei, o que vocês acham?
Recebi aqui, esse aqui eu não sei se foi a pedido da autora ou não, mas a companhia manda pouca coisa sem eu solicitar, mas às vezes manda algumas coisas, enfim, mas principalmente literatura contemporânea brasileira. Mas eu recebi esse aqui da Marcela Dantes, O Vento Vazio, que é o romance novo dela. Inclusive a Marcela é convidada da Flip desse ano, né? A Flip organizada pela Ana Lima Cecílio, olha só, né, cara? Ana Lima, ela ela acompanha o Livrado, assim, é uma cara, né? A gente se falava bastante, acho que pelo Facebook, principalmente, e agora ela tá aí, curadora da Flip. E aí chamou a Marcela Dantes, enfim, né? Que é o novo romance dela. A Marcela lançou, além desse, o Nem Sinal de Asas, em 2020, pela Patuá, que foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura e do Jabuti. Em 2016 foi autora residente do Festival Literário de Óbidos, quando escreveu o segundo romance dela, que é o João Maria Matilde, e também finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, sua coletânea de contos sobre pessoas normais. Em 2016 foi semifinalista do Prêmio Oceanos de 2017. Eu achei legal essa sinopse aqui do livro dela, porque vendo aqui essas conexões que a Marcela tem com Portugal, eu achei a sinopse desse livro e os elementos que compõem ele assim muito portugueses. Embora ela não seja portuguesa, ela é belo-horizontina. Mas diz aqui: não fosse a querida Teodora, Miguel sem fim não teria encontrado um lar na quina da Capivara, lugar em que chegou desnorteado, o corpo coberto de queimaduras. Também foi graças à amiga que conseguiu o trabalho de vigia na usina de ventos. Ele parecia ter achado o prumo, mas quando fecharam na sem explicação, um abismo se abriu em sua consciência. Apesar da calmaria daquele fim de mundo, lembranças terríveis lhe fazem incessantes visitas, levando-o ao limite da sanidade. Nessa terra desolada, as pessoas sabem que não se deve sair quando sopra um enlouquecedor vento vazio. Cícera o teme, mas prefere ficar no quintal quando ele chega, obstinado em cavar um buraco infinito ao redor da casa, enquanto cuida da filha ainda bebê. Já Alma, filha do fazendeiro Sebastião Ávila, não leva a sério a crendice e dança no ritmo do vento. A órfã Maura, menina de comportamento impulsivo e fala desconexa, demanda atenção especial, com ou sem vento, com ou sem roupa. Tida como a louca do vilarejo, passa por sofrimentos insuspeitos e é testemunha-chave dos dois últimos grandes acontecimentos da região, o encerramento da usina e o acidente de caminhão que tirou a vida de Sebastião Ávila. Um tríptico narrado a quatro vozes, Vento Vazio desdobra a vida desses moradores, ligados tanto pelo espaço que partilham, quanto pelos fantasmas que o acompanham. Pensamentos recorrentes e lembranças que não podem ser apagadas se movem ao sabor do vento nesse romance único de Marcela Dantes, no qual sentimentos represados são um convite para perder o juízo. Então você veja, né, tem uma atmosfera muito própria, né, uma série de personagens a serem explorados, um diferente do outro, enfim. Então tá aqui um romance instigante aí para vocês que se interessam pelo que anda fazendo aí a literatura contemporânea brasileira, né? Marcela Dantes, que já foi indicada aí a vários prêmios, tem aí esse respaldo para contar uma nova história aí que possa cativar o leitor do Livrado. Maravilha? Recebemos, olha só, bicho, isso aqui eu não estava esperando. Recebemos Ou, da Elif Batuman, tá? Elif Batuman, que escreveu A Idiota, agora tem esse livro aqui que é a sequência, inclusive, da Idiota, né? Depois de 2 semestres de pouca ação, resumidos a longas reflexões sobre todas as coisas do mundo e obsessivas trocas de e-mails com o misterioso Ivan, um estudante húngaro por quem é apaixonada, a jovem estudante de literatura Selin Karadag, que é a mesma personagem lá da Idiota, enfim percebe que precisa parar de pensar e começar a agir. Guiada pelos livros e influenciada pelos amigos, ela finalmente reconhece a importância incontornável das festas, do álcool e do sexo e resolve aproveitar a vida ao máximo. A enfermidade de tudo tornava ainda mais crucial fazer a coisa certa, conclui a narradora. Em Ou, Elif Batuman se dá continuidade ao relato minucioso dos dias de Selin na faculdade, iniciado em A Idiota, livro finalista do Pulitzer e que revelou a autora como uma das vozes mais originais e representativas da nova geração. Ao mesclar literatura e filosofia ao cotidiano de uma universitária dos anos 90, Batuman constrói um registro atento sobre se tornar adulto no universo em que a internet começa a se popularizar por meio de uma protagonista que, convergindo diferentes características, consegue se relacionar com todos os leitores. Com o título inspirado nos estudos do filósofo Søren Kierkegaard sobre ética e estética, conceitos que se tornam basilares para Selin, compreender a vida e como vivê-la, ou é mais um romance impressionante de Elif Batuman, que se vale de símbolos imprescindíveis da geração milênio para tratar da universidade na juventude. Quem gosta muito da Elif é a minha amiga Raque Toledo. A Raque sempre fala
da Idiota, da Elif Batuman, então fiquei interessado aqui nessa continuação também. Quem sabe a gente traga aqui para vocês. Tá bom? Recebemos um romanção aqui da Companhia das Letras que veio numa caixona, inclusive, do Abraham Verghese, O Pacto da Água, que é o cara que fez o 11º Mandamento. Eu sempre sou muito pé atrás com esse tipo de livro, assim, que diz assim, best-seller número 1 do New York Times. Eu não sou o maior fã de chamarizes do tipo best-seller número 1 do New York Times. Só que pra mim é meio que repelente de livro, na real. Mas, vai que... né? Ai, é porque você quer ser diferentão. Ai, é porque você é elitista. Ai, é porque não sei o quê. Porque você não pode entender que as pessoas gostam. Meu irmão, você já viu o que as pessoas gostam, cara? Você já viu que as pessoas aplaudem na indústria de entretenimento? Sabe? Irmão, tem adulto vendo filme de super-herói, cara. Vendo filme de Capitão América. Olha o nome do desgraçado, cara. Olha o nome desse desgraçado. E tem gente que gosta e bota uma camisa do Capitão América com 45 anos na cara, sacou? Tomando finasterida. Meu irmão, vai tomar no cu, cara. Aí eu falo assim, pô, eu não gosto dessas merdas. Assim, não, porque você é elitista. Caralho, meu irmão, eu não sou elitista, eu sou Enfim. Acho que tô justificado nas minhas paradas aí. Mas isso sou eu também. Se quiser, pode. Né? Como disse o Pedro na carta dele. Se quiser, pode. Enfim, o Verghese tinha lançado lá o 11º Mandamento, que cara, tem toda a carinha de livro que faz vó chorar. O brother é de Addis Abeba, o cara é etíope. Formou-se no Iowa's Writers Workshop, autor de livros como Minha Terra, História de um Médico nos Tempos da AIDS e 11º Mandamento, que passou mais de 2 anos na lista dos mais vendidos do New York Times. É médico e vive em Stanford, na Califórnia, onde também é professor e vice-presidente do Departamento de Medicina na Universidade de Stanford. Cara, é impressionante, né? Os americanos gostam dessa fita, né? Os americanos têm essas agências internacionais, literárias, etc. E eles sempre estão vendendo autores, assim. Mas assim, se o autor for muito, muito americano, a parada fica um pouco mais difícil. Agora, é impressionante, né? Como o brother aqui, tipo assim, ele é etíope, mas ele teve a vida intelectual dele formada inteira nos Estados Unidos. Dá para ele, né, o trânsito legal para ele ser difundido pelo mundo, porque ele na Etiópia não ia conseguir isso nunca, né, fazer um livro etíope, chegar no Brasil, traduzir do amárico para o português, isso aí jamais aconteceria. Mas aí o cara vai para lá, escreve em inglês, etc. Mandou para todo mundo, né? Então, assim, é sempre muito interessante, galera. Fica um pouco atento com essas paradas, assim, tipo assim, se você tá lendo autores. Lembra quando a galera tava preocupada com isso, assim, fala assim, você lê autores africanos, você lê autores asiáticos, não sei o quê. A galera fala, caralho, não lê autores africanos, não lê autores asiáticos. Mas pera lá, galera, que tipo de autor africano você tá lendo? Você tá lendo autor africano da África, ou você tá lendo autor africano que, tipo, porra, meu irmão, foi estudar numa Ivy League do caralho e escreveu um livro em outra língua que não é a língua dele e mandou pro mundo, sacou? Porque tem diferença. Tem diferença. E assim, aqui eu acho que encaixa muito bem a expressão para inglês ver, né? Quer dizer, aí você vai ler um africano para inglês ver, no caso para brasileiro ler, sabe? Então assim, eu até não me preocupo tanto com essas coisas, assim, tipo assim, pô, eu não leio tantos africanos. Porque, cara, você percebe que essas construções, elas são todas artificiais. Nada disso tem como objetivo explorar aquilo que há de criativo e que há de potência literária nesses autores, mas mais do que isso, mostrar o que talvez seja uma visão africana de mundo que joga para você aquilo que você está mais ou menos esperando encontrar num livro escrito por um africano, né? Coisas assim. Mas enfim, isso é coisa para um outro debate. De qualquer jeito, sinopse aqui do Pacto da Água é o seguinte: Mariama é apenas uma criança quando sua família a envia para a casa de seu marido na cidade de Parambil, em Kerala, no sul da Índia, uma região dominada por rios, canais, palmeiras e coqueiros. E ela fica intrigada com o arranjo matrimonial. Por que aquele viúvo de 40 anos e com a vida feita se interessaria por uma pretendente sem dote? Mas a irmã do noivo sacramenta desde o princípio. Ela precisa de Parambil tanto quanto Parambil precisa dela.
Embora se sinta acolhida em seu novo lar, Mariama tem dificuldades para se adaptar à realidade de uma mulher casada. Sente saudades da mãe e o marido parece distante e pouco interessado. Sua companhia incessante é Jojo, seu enteado de 5 anos. Quando o menino, que sempre teve medo da água, morre num acidente, a jovem fica sabendo de uma condição que assombra gerações e que faz com que pessoas daquela família morram afogadas de forma inesperada. Nas décadas seguintes, Mariama se torna a grande amate, a matriarca de Parambil. Seu filho, Filipose, e a filha dele, também chamada de Mariama, se relacionam com diferentes pessoas e lugares para além das fronteiras da região em tramas que se conectam de maneiras inusitadas. E quando as guerras assolam o mundo e a Índia luta por sua independência, a modernização chega a Parambil com estradas, escolas, eletricidades e práticas científicas mais modernas, abrindo possibilidades para que o mistério em torno da condição, enfim, seja solucionado. Em seu aguardado novo romance, Abraham Verghese constrói uma história épica que presta homenagem ao desenvolvimento da medicina moderna e ao poder dos laços familiares que transcendem o tempo. Tá? Então, assim, é meio que a gente está esperando mesmo do livro. Tá? Se alguém já leu e quiser comentar, comentem, fiquem à vontade, tá bom? Recebemos aqui ainda da Companhia das Letras, bicho, o Antigo Testamento, os livros sapienciais da Bíblia, né? Um dos volumes da Bíblia traduzido pelo Frederico Lourenço, né, que é o português. Aqui a gente tem, então, os livros sapienciais. Então tem Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Jó, Sabedoria, Eclesiástico, Salmos, Salmos de Salomão, Odes e Provérbios. Tá? Temos todos eles aqui. Eu acho, de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, assim, tem uma coisa... É porque assim, a Bíblia ela tem uma beleza poética muito interessante. Né? Uma beleza poética realmente é distinta. E eu acho que talvez os livros sapienciais mostrem isso com muito mais facilidade. Tá? É claro que tem muita coisa bonita no Novo Testamento. Pô, Jesus ali no Jardim das Oliveiras, é uma passagem bonita pra caramba, etc. Mas, bicho, o Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, não tem pra ninguém, assim, na minha opinião, sabe? O Jó também é foda. Então, eu recomendo todas essas leituras, por acaso, aqui assim, com distanciamento religioso necessário, né? Porque não dá pra você ler isso aqui acreditando em Deus, eu acho. Você tem que ler isso aqui como literatura, cara. Não começa a entrar numas aqui de que aqui tá a verdade, você entra numa doideira, assim, de que caralho, meu irmão, tá tudo escrito aqui, eu só preciso desvendar esse código. Não entra nessas, sabe? Não entra nessas, que daí daqui a pouco você tá fazendo que nem o Tim Maia, lançando lá o universo... como é que é? O universo em desencanto, né? Vai fazer um disco aí de soul, tipo de leia a Bíblia. Não adianta, tá? Não adianta não. Não vai ficar maluco por causa de Bíblia não, cara. Papinho de Bíblia não serve pra nada. Mas eu já falei aqui, e volto a falar, que a Bíblia é parte preponderante da construção da nossa cosmovisão ocidental. Então meio que não adianta, não tem como fugir dela, tá? Incluindo aí o Antigo Testamento. Então assim, não é que tem que ler, mas tem que ler. Sabe? Tipo, tem que saber essas histórias aqui, enfim. Se você ouve lá o Senhor é meu pastor, perdoe o que seu filho fez, morreu de bruço, no Salmo 23. Pô, o que é o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Meu irmão, os Sazonais sabem disso, assim, você não vai ler a parada, sacou? Só porque você tem raiva de igreja, porque sua avó te mandava ir na missa. Porque a igreja católica é uma instituição sustentada por avós, né, cara? Sustentada por avós, cara, porque assim, seus pais provavelmente não queriam te batizar, mas seus avós queriam que você fosse batizado, né? Essa é a história mais comum do que parece. Então tá aqui, a Bíblia, os livros sapienciais, massa pra caralho, bela edição, inclusive. E por último, da Companhia das Letras, eles me mandaram aqui este volume do Marco Antônio Coutinho Jorge, Fundamentos da Psicanálise de Freud a Lacan, volume 1, As Bases Conceituais. O Marco Antônio Coutinho Jorge é um cara muito foda da psicanálise. Ele, inclusive, organiza uma coleção de psicanálise das 7 letras, que é bem interessante. Ele é professor associado do Instituto de Psicologia da UERJ, ensina no programa de pós-graduação em psicanálise, diretor do Corpo Freudiano da Seção do Rio de Janeiro, membro da Association Instance Paris, da Sociedade Internacional de Histórias da Psiquiatria e da Psicanálise, além de fundamentos, autor de outros livros, etc. Essa trilogia dele aqui, ela foi lançada há muito, muito tempo atrás e foi republicada agora pela Zahar com outro livro, com o volume 4, tá?
Agora a gente tem o volume 4 sobre esses conceitos. Todo mundo que leu, que fala que o cara é muito sério, muito bom mesmo. Então vale a pena ler. Para quem se interessa, obviamente, né, por psicanálise. Você não adianta fazer, não, meu negócio é ler Chico Bento, mas eu vou ler Fundamentos da Psicanálise de Freud de Lacan para dar uma variada. Não, você tem que se interessar pela parada para ser interessante. Então tá aqui, os 4 volumes são as bases conceituais, a clínica da fantasia, a prática analítica e o laboratório do analista. Tá? Então são esses aqui os 4 livros aí da coleção que vocês têm agora, tá bom? Então tá aqui, tá na Zahar, maneiro pra caralho, bora ler, tá? Então foi isso tudo que a companhia me mandou nesse bimestre, então agradeço demais a companhia por ter mandado para mim. Recebemos aqui da Estação Liberdade, fiquei muito feliz com esse lançamento, cara, eles lançaram um livro novo do Sloterdijk, chamado Fazendo o Céu Falar, sobre teopoesia. Então, pelo que eu vi aqui sobre esse livro, aqui o Sloterdijk ele fala sobre como as religiões usam, né, dessa linguagem poética para capturar audiências aí para o projeto religioso constitutivo teológico deles. Então diz aqui, desvios são os caminhos mais difíceis, mais diretos até o centro. A nova obra de Peter Sloterdijk prova essa tese. Situada fora da atualidade, a teologia trata à primeira vista das tentativas depositadas da biblioteca da humanidade de fazer falar Deus ou os deuses. Ou eles falam diretamente por si mesmos, ou seu fazer e seu pensar são transmitidos indiretamente pelos poetas. Assim, para Sloterdijk, é inevitável chegar à seguinte noção. As religiões se reportam em seus documentos teopoéticos de fundação a operações literárias mais ou menos elaboradas, mesmo que a dogmática que os acompanha sirva para fazer com que esse fato caia no esquecimento. Religiões são produtos literários com os quais os autores tentavam conquistar clientes no acirrado mercado da atenção das pessoas cultas. Um estudo dos recursos estilísticos da poesia, dos quais se servem as religiões em suas narrativas, exige uma nova avaliação das religiões que deixa para trás as teses de Karl Marx. Com sua estupenda erudição, o Sloterdijk reúne... É sempre muito legal, assim, porque é sempre importante reiterar que o Sloterdijk está deixando Karl Marx para trás. É sempre assim, o Sloterdijk está deixando Karl Marx para trás. Pô, a divisão, não tem mais divisão de classe, agora é divisão em esfera de disciplina, não sei o quê. Deixou Karl Marx para trás, superou Karl Marx, vamos lá. Gosto do Sloterdijk mesmo assim, tá? Com sua estupenda erudição, Sloterdijk reúne, portanto, percorrendo a história, elementos de uma crítica de formas literárias expositivas, enquanto crítica de documentos tanto dogmáticos quanto teológicos, chegando assim ao núcleo incandescente do presente, no qual narrativas ou fatos se entrechocam com fatos alternativos. Então, maravilha, mais um Sloterdijk aí para a coleção, para a gente ler, falar com vocês sobre o Sloterdijk. Já trouxe algumas resenhas de pequenos ensaios do Sloterdijk aqui, né? Ainda espero um dia que a Estação Liberdade volte ao projeto das esferas, que é o Bolhas, o Globos e o Espuma, se não me engano. Né? Só temos o primeiro volume por enquanto. Vamos esperar para ver se eles retomam isso daí, tá bom? Recebemos da editora Gru, um abraço para Gru, um abraço por causa do Eduardo Magalhães. Recebemos aqui mais um livro da arte da novela, O Duelo, do Tchekhov, nada mais que o Duelo do Tchekhov, né? Duelo, uma história clássica do Tchekhov, tem várias edições desse livro aqui, mas agora chega aqui também por essa coleçãozinha Arte da Novela, que é originalmente da Melville House, trazida aqui no Brasil pela Grua. Muito interessante que esse aqui é o 4º livro chamado O Duelo, que a Grua publica pela Arte da Novela, se eu não me engano. Eles já publicaram o Duelo do Erich von Kleist, do Giacomo Casanova, do Conrad e agora do Tchekhov. Então, assim, 4 livros chamados O Duelo. Aí tá aí uma série de livros interessantes pra gente fazer resenha, né? Ia ser demais. Beleza. Quem sabe? Eu vou trazer pra vocês em breve aí uma resenha do Michael Kohlhaas, do von Kleist. O Lucas já resenhou o von Kleist aqui, mas, meu irmão, eu tô lendo essa parada, é inacreditável de bom, cara. Vocês não têm ideia. É muito foda. Mas eu falo da resenha em breve pra vocês. Só digo isso. Como é que essa parada não virou um faroeste? Me foge a ideia. Então é isso, galera. Ficamos por aqui, então. Voltamos no próximo mês com mais book haul, com mais livros aí pra vocês. Por enquanto, se inscrevam no canal, deixem um joinha, comentem o que vocês quiserem. Um abraço e tchau.
represent M-I-A-M-I. Drive like a semi, am I just another brother like a lover like M-I? Think not, blink not, to drink, I don't need you drunk as I